competência 3, pessoal. Retornando, então nós temos aqui essa competência 3 que trabalha a questão dos recursos expressivos da nossa linguagem, tanto verbal, artística, corporal, que compreende os organismos, né, recriados, a questão da recriação, a própria releitura, né, a releitura que a gente sabe que faz parte, né, da linguagem, que isso aí vem apropriando, aliás, fomentando a questão da importância, né, da linguagem. Então, nós temos aqui reconhecer as influências das diferentes culturas de outros países, dos imigrantes. Quais foram essas influências de determinadas culturas na nossa região, no nosso país? Então, você procura falar de alguma situação que essa influência, né? Quem trabalha em fábrica de calçados teve um pouco da influência dos gaúchos. Então, foi só um exemplo, né? Vocês fiquem aí bem à vontade para colocar de acordo com as situações já vivenciadas. Estabelecer o senso crítico em relação a assuntos da própria comunidade e dos diversos povos ao redor do mundo. Então, aí você vai estabelecer um senso crítico, você escolhe um assunto e pode ser uma notícia, né, que se passou na região, ou uma notícia que se passou internacionalmente, e você fala aí um pouquinho sobre a sua forma crítica de ver esse assunto. Na próxima, interpretar monumentos de arte e outras figuras expostas em vias públicas. Nós temos uma figura exposta aqui, é uma obra de arte, né, que também trata da questão da religiosidade. Né? A obra Quem Mora no Juazeiro já foi na estátua do Padre Cícero. E essa estátua é um monumento de arte, sim. Se você for olhar pelo lado da questão artística, né, o próprio monumento, ele traz uma interpretação e mostra a questão do que ele passa como pessoa, né? Quem foi aí. Digamos que você queira falar um pouquinho sobre o Cristo Redentor, digamos que você queira falar sobre outro monumento, outro busto, né? Que está em qualquer região aí que você já morou, que você já viu. Então, é só interpretar, falar um pouquinho sobre esse tipo, a importância desses monumentos de arte. Compreender as formas e cores encontradas em casas e nas ruas da cidade, compreendendo a preocupação estética de quem as criou. Então, a gente tem uma preocupação estética de não colocar cores escuras, de repente a cor escura cria um aspecto quente, ou a cor escura não harmoniza bem na rua. Então, assim, qual a preocupação das pessoas quando vão conciliar a questão das cores? Você faz aí, pode explicar até que cor é a sua casa, né? Que cor você acha que é as cores que prevalecem na sua cidade. Compreender gestos, sinais e imagens para estabelecer uma comunicação não verbal. A gente já falou muito na competência anterior sobre a questão dos gestos, sinais que fazem parte da competência não verbal. E qual seria essa questão dessa compreensão? Como a gente pode estabelecer essa comunicação no aspecto aí das linguagens? Então, você pode aí definir uma questão bem parecida com a outra, mas você aí já está mais entendido sobre o conteúdo, então você já pode explanar mais a questão, né? Explorar mais. Na próxima, a gente tem refletir sobre a relação da cultura popular e erudita como expressão de trabalho humano com base na classe social. Essa questão, às vezes, deixa dúvidas, mas ela é bem simples. Você pode fazer uma relação do que é uma cultura popular, em forma de música, ou em forma de palavras, ou em forma de linguagens, ou em forma do que você conhece sobre cultura popular. E fazer uma relação aí da cultura erudita, né? A questão das classes dominantes,
Então você pode interagir um pouquinho como essa diferença, e fazer a diferença entre esse trabalho aí de expressões humanos com base na classe social, como é o tipo de cultura, dependendo da sua classe social. Compreender que, embora não sejam atreladas às expressões clássicas como samba, capoeira e feijoada, por exemplo, também são expressões culturais. Então, mais simples, você vai falar palavras do seu vocabulário ou propriamente palavras que você conhece e tem uma ideia que fazem parte do linguajar indígena, que fazem parte do linguajar africano. Então, você faz aí dá um exemplo de palavras e qual foram essas expressões na nossa realidade de linguagem. Identificar questões estéticas e artísticas envolvidas nas brincadeiras infantis. Você pode citar uma brincadeira infantil e fazer aí a interação estética. O que é que acontecia? O que mostrava essa brincadeira? Qual é a intenção dessa brincadeira? Então, quando você diz assim, tirei o pau no gato. Então, essa brincadeira era uma brincadeira de roda. Mas quando ele diz que atirou o pau no gato, às vezes você não observa o sentido da palavra. Aí criaram até uma releitura dessa música. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. Então, assim, são releituras que foram feitas e perceberam, meu Deus, a música era tão inocente, tratava de uma brincadeira de roda, mas ao mesmo tempo passava uma informação da questão do maltrato dos animais. Então você pode pegar outra brincadeira aí que você normalmente utilizava, né? As amarelinhas, qualquer tipo de brincadeira e qual a sua intenção. E por último, para finalizar a nossa competência 3, nós temos refletir sobre os movimentos corporais no dia a dia de forma intencional e não mecânica. Quais são os movimentos que a gente todo dia pratica? Quais são os movimentos que a gente utiliza? Será que nós utilizamos de movimentos corporais intencionais e não intencionais? Então, um simples tchauzinho nós estamos utilizando para expressar o quê? E um simples piscar nos olhos, nós fazemos isso por quê? E da forma, isso aí foi só um exemplo, mas da forma como você achar que está identificando aí a questão dos movimentos corporais, você fique bem à vontade para colocar, tá bom? Então, eu quis só trazer de uma forma que vocês compreendessem a questão da leitura, mas, voltando a lembrar, só você pode colocar o que realmente você pensa, o que você já adquiriu como conhecedor, né, da língua, que a gente sabe que todos nós somos falantes da língua portuguesa e somos conhecedores, sim. Então, pessoal, vocês finalizem a competência 3, qualquer dúvida, estamos aqui.